Inúmeras vezes nós vemos a Bíblia usando termos antropomórficos. O que seria isso? É um recurso, usado para facilitar a nossa compreensão. Antropomorfia ou antropomorfismo seria, por exemplo, quando diz que a mão de Deus estava sobre Jeremias. É um termo que significa o poder de Deus estava sobre o profeta. Não que Deus tinha uma mão enorme que ele estendeu sobre Jeremias enquanto Jeremias ia para lá e para cá. Ou quando diz a destra de Deus abriu o mar. Não é que Deus tem uma mão direita. Deus é Espírito, a grande fonte. São termos que se referem ao poder. Em um evangelho, por exemplo, diz que Jesus está à destra de Deus. No outro evangelho diz à destra do poder, à direita do poder de Deus. Em outras palavras, foi o que Jesus disse em São Mateus 28. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Isso é estar à destra. São termos antropomórficos. Assim como outros termos são usados, tipo, que Deus te cobrirá com as suas asas, com as suas penas, debaixo de suas asas estareis seguros. Não é que Deus tem asas, não é que Deus tem penas, não é que Deus é uma ave. É um termo terreno que facilita a compreensão do homem em relação ao reino espiritual, às coisas de Deus, ao reino de Deus. Porque você conhece coisas terrenas e por isso elas são aplicadas ao mundo espiritual para que o mundo espiritual possa ser melhor compreendido pelo homem. Diz que Deus destruiu seus inimigos com o sopro de sua boca. Não é que Deus anda soprando sobre pessoas, sobre inimigos. É antropomorfismo. Ou diz que Deus abriu o mar com o sopro de suas narinas. Não é que Deus saiu soprando as águas, não. São termos antropomórficos. Tem o antropopatismo, que também é quando se aplicam a Deus emoções que são do homem. Exemplo, em Gênesis, no tempo do dilúvio, diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus não se arrepende. A própria Escritura diz que Deus não é homem para que se arrependa. Isso é antropopatismo. É uma emoção humana aplicada a Deus, é o humano aplicado ao divino, para que nós possamos ter uma noção do que estava acontecendo no coração de Deus. Vamos dizer, o tanto que Deus estava triste pela corrupção do homem, porque o homem se corrompeu da forma em que se corrompeu nos dias de Noé. Então é bom que nós tenhamos isso bem claro para que nossa compreensão das Escrituras não fique distorcida e não criemos interpretações erradas acerca da linguagem usada na Bíblia Sagrada.